iniciando o programa MVN Família, um programa que tem o propósito de levar informação, de levar esclarecimento e compartilhar a palavra de Deus com você e com a sua família. Estamos aqui com o pastor Wycliffe, pastora Wilza, e é uma satisfação estarmos na sua casa. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta com o nosso programa, com o nosso convidado especial de hoje. Tudo bem, pastor Wycliffe? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Pois é, o pastor Wycliffe que tem um currículo Vasto. tão vasto, né, pastor? Se apresenta aí para o pessoal que está em casa, por favor. Não, eu sou professor aqui do CEPEGO, né, da Faculdade Pentecostal de Goiás, e também sou pastor presbiteriano, trabalho na área de capelania e na área de educação. A minha formação é em mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, pelo qual também fiz alguns cursos de pós-graduação, e na área de educação pela Universidade Estadual de Goiás. Coisa boa. O pastor Wycliffe, ele está sempre envolvido com projetos infantis, projetos de criança também, né, pastor? Sim, a minha área de atuação desde o início, desde a minha juventude, foi sempre com trabalho infantil. Quando eu comecei ainda com 15 anos de idade, e hoje eu trabalho na área pegando crianças desde a educação infantil até o ensino médio, já trabalhando com adolescentes e com jovens também. Então esse é meu principal trabalho. Pois é, pastor. E algo que eu achei interessante, né, quando a gente conseguiu agendar com o senhor, para a gente estar informando os pais de casa e também querendo saber a sua opinião. Nós sabemos que hoje tem um grupo querendo mesmo desconstruir os valores da família na sociedade e principalmente na mente das crianças, no coração das crianças. O que o senhor pode dizer para nós sobre isso? Qual a sua opinião? Claro, é verdade. É essencial a gente entender de que nós estamos, ao trabalhar com as crianças, nós estamos trabalhando com um fruto que ele ainda está amadurecendo. Então nós estamos colhendo não só um indivíduo, mas nós estamos colhendo toda uma sociedade de uma nova safra que está sendo preparada. Preparando uma geração futura. Uma nova geração futura. E dentro desse conceito, nós temos aí uma luta muito forte, que em Efésios deixa claro as obras das trevas e as obras da luz. E a palavra do Senhor nos diz que, de fato, essa força maligna, né, que não é uma luta contra a carne, mas nem contra sangue, mas é contra as potestades e principados dominadores desse ar, eles têm essa força maligna, que é essa força das trevas, que tentam contra as forças da luz. E a palavra do Senhor nos diz que essa batalha, né, é desenvolvida através de vários conceitos. Então nós estamos vivendo hoje um mundo, né, que a gente poderia chamar de sociedade pós-moderna, onde os princípios e os valores são colocados de uma forma subjetiva, pluralista. Então eles vão colocando esses valores, essas ideias, já para as crianças. Às vezes até deturpadas, né, pastor? Sim, sempre colocando para elas essas ideias e já trabalhando. Às vezes eles falam muito que a gente doutrina, né? Vocês estão colocando... Mas é a doutrinação que eles fazem também. Nas escolas. E eles fazem uma doutrinação preparando a mente para quê? Para os objetivos que eles querem. Seja para o secularismo, seja para o consumismo, seja para entrar dentro do hedonismo, ou seja, o prazer a qualquer custo. E então eles vão se encaixando dentro das redes, dentro da educação, dentro da mídia, dentro da comunicação em geral, e assim
eles vão conseguindo os objetivos deles, que são as obras das trevas. As grandes mídias não têm debatido isso, colocado pessoas com os posicionamentos, né? Eles têm colocado nos seus programas, nas suas entrevistas, pessoas somente a favor. Então, quando a gente vê, né, Valquíria, um absurdo de expor imagens pornográficas para as crianças, né, tentando erotizar a mente das crianças, né, como isso, aos nossos olhos, né, que amamos uma família, a gente vê prejuízo nisso tudo, né? Esse processo, na verdade, ele já vem de um longo tempo. Sim. Eles começaram adultizando as crianças. Se você parar para perceber, a mídia, principalmente, ela trata a criança como um adulto em miniatura. Né? E ela trata a criança como um adulto em miniatura. Ela vai adultizando a criança, roubando a infância da criança. Se nós pararmos para observar, as nossas crianças não desfrutam mais daqueles momentos prazerosos, típicos e naturais de ser criança. Não é verdade? É mesmo. E a mídia tem realmente alvejado as nossas crianças em relação a isso. O pastor que trabalha com as crianças sabe o quanto isso é sério, o quanto isso tem entrado de uma maneira sutil e ao mesmo tempo agressiva, subliminar e ao mesmo tempo descaradamente. Descarado, né? hoje, né? Então, assim, nós estamos realmente muito preocupados com as gerações futuras, pastor. Verdade, verdade. Pastor, aos seus olhos, assim, quais são os prejuízos que pode trazer para essas crianças sendo expostas aí a tantas imagens, tanta pornografia, tantas coisas, tanta arte moderna, né, que eu não vejo, assim, isso uma forma de arte, né? A gente pode apreciar artes belíssimas, né, em todos os lugares, mas usar, né, essas imagens, né, de zoofilia, de tantas coisas, isso como arte, eu acho que agride muito a nossa inteligência. Alguém parafraseou algo e eu achei interessante, infelizmente eu preciso concordar com quem o fez. Ele disse o seguinte, pastor: quando eu era criança e fazia alguma coisa errada, minha mãe dizia que eu tinha feito arte. Engraçado que agora continuam chamando as coisas erradas de arte. De arte, passou a ser... E nós temos respaldo na palavra de Deus a respeito disso, né? Se não me engano, lá no livro de Isaías, quando fala que estão transformando aquilo que era bom em mal, transformando o doce em amargo. Em amargo. Sem dúvida nenhuma, a gente pode entender que a criança, ela tem, não na sua formação física apenas, mas também na sua formação intelectual, ela está construindo assim, os tijolos da sua construção psíquica, né, emocional e também na sua questão ética, de valores, princípios e valores. Então, quando ela vai recebendo essa carga forte de valores, ela começa então a entrar na construção e ela começa então a questionar até os valores que os pais dela passam. E nós temos aí uma matemática um tanto desleal, né? Porque nós temos aí um contato hoje que as crianças têm diariamente 5, às vezes até mais 6 horas por dia na escola. E com a aprovação de algumas leis aí, nós vamos caminhar aí para o ensino integral. Porque por um lado, de muitas crianças que ficam soltas na rua é positivo, mas vai ficar mais uma vez agora mais as crianças vulnerável. Mais na mão, né, do Estado, mais na mão da educação e que, na verdade, às vezes não seria tão... A gente percebe que eles se valem dessa precariedade da família para que eles tenham a criança mais tempo com eles e eles possam literalmente moldar. Ter o controle total da criança em todos os aspectos. Não, e a gente vê assim, só abrindo um parênteses, né? A escola hoje, ela não se prepara bem, os nossos alunos hoje, né? Eles não saem da escola, eles saem da escola sem saber fazer uma redação. Sim. Muitas vezes sem fazer uma conta de multiplicar, né? Mas assim, então, o foco, ele está sendo desviado. Ao invés de investirem em pesquisa, em conhecimento, em matemática, em coisas que a criança sai dali realmente com as portas abertas para conseguir construir o seu futuro, né? Elas saem cheias de dúvidas, cheias de questionamentos. A gente vê aqui na última entrevista que teve do Barack Obama que ele falou que uma nação que vai desenvolver é uma nação que investe pesadamente em educação.
que nós estamos vivendo hoje é que eles querem educar. Mas eles querem educar em coisas que não caberia à escola educar. Mas coisas que deveriam a família fazer. Sim. Existe, por um lado, uma precariedade muito grande. Existe, sim, de fato, os pais hoje estão terceirizando a educação. Isso não é um problema só da escola pública, isso não é um problema só da escola propriamente dita, isso está acontecendo na própria igreja. Os pais estão levando as crianças para a igreja e dizendo, eu não sou mais responsável. Eu levo a criança na igreja, ela vai receber educação, e se ela se desviar, a culpa é da igreja, não é do pai. Só que a igreja tem 1 hora por semana. Quantas horas ele tem em casa ou na escola? Na escola. O único que poderia gastar o mesmo tempo Da escola. para poder fazer pelo menos aí uns 50% da escola, e aí a criança pudesse ter o contraponto dele olhar o que está na escola e falar, mas meu pai pensa diferente. Não, mas minha mãe pensa diferente. Mas aquilo que ele me ensina na palavra de Deus tem uma diferença aqui. Os pais estão sendo omissos, e é aí que nós estamos gerando, então, toda uma geração realmente distante do Senhor. A palavra de Deus é muito clara. Toda vez que a geração anterior não passa os princípios à luz para os seus filhos, vem todo um caos. Exatamente. Você vê isso repetindo várias vezes, seguindo, né, dentro do livro de Juízes, e praticamente toda a Bíblia você vê gerações que não acompanharam a geração dos pais e entram em total caos. A esperança é que quando aquela geração percebe que não tem mais chance de haver uma mudança por elas mesmas e clama ao Senhor, então você começa a trazer uma nova esperança para a Terra. Mas nós, como igreja, nós precisamos de fazer alguma coisa. Nós precisamos de, pelo menos, alertar a nossa sociedade, nós precisamos de orar. Nós não podemos nos calar diante disso, né? Nós temos visto que muitas vezes, como o senhor disse, os pais têm sido omissos, até a igreja tem sido omissa, né? De que forma nós vamos lidar com essa situação? É isso que a gente pode ver, pastor, no nosso próximo bloco, né? Ver sobre essa questão, né, Valquíria? O que os pais podem fazer? Exatamente. Para guardar a mente, guardar o coração dos seus filhos, né? Para, diante disso tudo. Fique ligado, tá? Daqui a pouco a gente volta. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, e nós estamos de volta no nosso programa MVN Família com o pastor Wycliffe. Tá certo, pastor? Certinho. Fiquei na dúvida. E nós estamos falando aqui sobre a questão de grupos querendo doutrinar a mente das nossas crianças, né, pastor? Diante disso, o que os pais podem fazer em relação ao que as escolas estão ensinando que colidem com o pensamento dos pais? Queria primeiro, antes de falar a respeito disso, tratar da palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática. No capítulo 5 de Efésios, versículo 11 diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O cristão, ele jamais pode se alinhar com as obras das trevas, porque nós não vivemos nas trevas. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Muitas vezes, apaixonados em defendermos a fé cristã, nós queremos realmente contestar sobre essas coisas que estão acontecendo. Isso é natural. O que a gente precisa ter cuidado é que muitas vezes, com uma vontade muito grande de fazer uma apologia, uma defesa da fé, a gente acaba usando as mesmas ferramentas que o mundo usa. A palavra do Senhor nos deixa claro
que os filhos das trevas, eles são astutos. Eles são espertos, mais espertos que os filhos da luz, porque a espertice é uma coisa desse mundo, né? Então, quando eles fazem isso, muitas vezes eles jogam iscas para que a gente possa morder, e aí eles joguem contra nós mesmos, dizendo, olha lá. Usa contra a igreja. Exatamente. Olha lá, eles são intransigentes. Olha, eles são radicais. Olha só a forma com que eles lidam. Era uma arte pura lá, simples. A criança não vê maldade numa pessoa nu. E eles estão vendo maldade, então eles fazem um monte de coisas para potencializar o que eles querem. Então a sabedoria, que não é a sabedoria desse mundo, a sabedoria de Deus, nos leva a ter uma astúcia que vem de Deus. Não a astúcia desse mundo, a saber lidar. Os pais têm que ser muito espertos nisso. Como trabalhar isso? Em vez da gente simplesmente questionar ou contestar, ou às vezes até dentro do nosso meio a gente tem a mania muitas vezes de querer preservar. Não assista esse filme, não veja essa coisa, não vá nesse colégio, ou vamos tirar o menino, vamos colocar um colégio evangélico. Eu sou capelão de colégios evangélicos, eu acho isso muito bom. Porém, preservar a criança ou colocar ela na clausura, como se quisesse lá no monastério, protegê-la, não vai resolver. Até quando o pai consegue fazer isso? Não faz. Chega um momento que os filhos criam, como a gente usa falar mesmo, eles criam asas, eles vão estudar fora, eles vão fazer uma faculdade, eles criam um novo ciclo de amizade. Nós precisamos de prepará-los para isso, né, pastor? Com a experiência como capelão, eu vejo que às vezes os alunos que me dão mais dificuldade em lidar com as questões não são os meninos que vêm do mundo, mas são aqueles que vêm da igreja e muitas vezes eram fechados dentro daquela realidade. E agora estão convivendo com outros, e quando chegam na faculdade, então, é mais sério ainda. Então, qual é o caminho? O caminho é aquilo que a palavra de Deus nos fala. A modernidade está vindo com várias ideias aí, que às vezes a gente até achava que são coisas novas, mas não são tão novas assim. A palavra também não é nova, mas ela é viva, ela é eficaz. Encucarás na cabeça dos vossos filhos. Colocar nos ombrais, Deuteronômio. Colocar nos ombrais, coloque nos ombros, coloque na testa, ou seja, encucar. Não existe uma outra forma de combater o que eles estão fazendo, que é encucar também. Uma propaganda, num rótulozinho, uma mensagem, numa história, uma história que você está lendo ali que parece que não é nada demais. Se nós não fizermos o mesmo investimento que eles estão colocando para essas crianças, nós vamos perdê-las. Não tem como competir. É um investimento que a gente precisa fazer acompanhando a idade, acompanhando o nosso século, né? Acompanhando o momento. Eu acho que investimento é a palavra-chave de tudo isso. Porque a sociedade tem investido. Sim. As crianças, em especial, têm sido alvo, né, dessas filosofias. E o quanto os pais têm investido? E o quanto eles estão dispostos? Pai e mãe, eu quero te fazer essa pergunta. Você tem investido quanto? Quanto tempo você tem investido? O que você tem investido na vida dos filhos? Há necessidade de um investimento urgente, de tempo, de recursos, de ensino da palavra, porque eles não estão dormindo. Não, e às vezes não é nem aquele investimento de correção, de corrigir, de brigar, mas é um investimento de conversar, de sentar, de estudar a palavra, investir né? tempo para ensinar. De tempo, porque nós vivemos hoje que os pais, eles, mesmo dentro da igreja, eles entraram nessa loucura do mundo, que achando que o que o filho precisa é de dinheiro, é de escola, é de roupa, é de celular da moda. Verdade. E ele vai correndo atrás disso, dar tudo que o filho precisa. O que eu mais escuto lá no gabinete como capelão é assim: eu dei de tudo pro meu filho, por que hoje ele está desse jeito? Aí eu falo, porque você deu de tudo. Exatamente. Se você desse apenas o que era necessário, talvez a gente não tivesse essa confusão aqui. E a gente estaria conversando agora e ele falar, isso é importante para você. A palavra de Deus diz que Deus dá aquilo que a gente precisa. Ele não dá aquilo que a gente quer. E o pai é a mesma coisa, ele precisa escolher o que realmente precisa, o que o filho precisa e o que é bom para o filho, não o que ele quer.
o filho ele não precisa de todas as coisas. Às vezes, todas as coisas que o outro colega tem, porque hoje, às vezes, os filhos cobram, né? O meu colega tem, eu não Sim. tenho. E, às vezes, é isso que dá essa angústia nos pais, de não querer que o filho cresça sofrendo bullying ou achando que não tem, que vai ter aquela falta, né? Mas os filhos precisam até de aprender, que nem sempre eles terão Lidar todas as com coisas, né? E precisam também de limites. Sim, nós estamos vivendo uma sociedade hoje, uns jovens, que eles não sabem lidar com não. Exatamente. O primeiro não que eles receberem de uma menina, eles vão lá e matam a menina. Porque a menina disse não quero você. Ou se suicidam. Ou se suicidam. Ou então vão lá e dizem assim, não, isso aqui não estão me dando, então eu vou Vão tomar. roubar. Nós Porque estamos não vivendo uma aprendeu a viver sociedade sem hoje Deus. que não sabe lidar com o não. E é à toa que eles são tão facilmente seduzidos por baleia azul e tantas outras coisas aí que a moda vai passando, mas é mesmo uma camuflagem para o hedonismo, para o prazer acima de qualquer coisa. Nós sabemos que a criança, ela, principalmente nos seus primeiros anos, ela está em construção, né? E ela sofre a influência, ela é formada por tudo que vem inato dela, né, geneticamente falando, mas ela também é muito influenciada pelo meio em que ela vive. Pela convivência com os pais, com os amigos, com os avós, com os tios. Né? Ela vai sendo formada, vai sendo construído todo o seu caráter, a sua concepção de valores, de fé, de crença. Né? E dentro disso aí, a gente ouviu o senhor falando também a respeito da janela 4x14, né? Isso, 4x14. E a gente queria saber um pouquinho mais, que os pais também aprendessem um pouquinho mais sobre isso. A janela 414, na verdade, foi uma criação, né, de alguns movimentos dos Estados Unidos, entre eles o Butch, que ele criou a ideia de que, como havia aquela janela 1040, que era a janela menos evangelizada que existia nos países muçulmanos, e em geral ali, os países que não têm cristianismo, e havia um investimento muito grande naquela região, e ainda precisa, de fato precisa. Mas a maior janela de evangelização, a maior janela que pode construir uma nova geração é essa janela de 4-14, que não é geográfica, mas ela é, né, a idade dos 4 anos aos 14 anos. Eu pertenço à Aliança Pro Evangelização de Crianças, sou um dos professores de lá e fiz parte há alguns anos da diretoria nacional. A gente até fala um pouquinho maior, até a gente diz que é a janela 014. Que nós acreditamos que a criança nasceu e já existe até estudos de algumas pessoas que têm trabalhado com a pré-evangelização de fetos, né? Crianças que estão na barriga ainda, já ouvindo algumas palavras, já ouvindo alguns cânticos, sendo ministradas. Eu orei muito. Então, para que quando ela nasça, ela já tem alguma ligação. Assim como ela reconhece a voz da mãe, ela reconhecer a palavra Deus, Jesus, amor, sacrifícios, palavras que vão fazer parte antes mesmo dela nascer. E a percepção, né, é muito importante falar sobre a questão da percepção, porque o feto ele tem essa percepção dos sentimentos da mãe. Exato. Então, quando a mãe tem um relacionamento com Deus, ela consegue passar isso para o bebê. O bebê percebe esses estímulos vindo de fora. Sim, sem dúvida. Claro que a gente não está falando de evangelização, porque a evangelização precisa haver uma interação, né? Existe muita discussão quando uma criança pode ter capacidade de aceitar o Senhor Jesus. Isso é irrelevante. O missionário da China, Hudson Taylor, falou, nós não temos que preocupar com o horário, com o dia, com a hora, com a idade que a criança pode aceitar. Mas vamos preparar. Quando ela estiver madura para isso, ela vai compreender, ela vai aceitar. Eu estou aqui para testemunhar da minha experiência. Minha conversão foi com 3 anos de idade. Eu não tinha muita compreensão do que isso significava. Eu só entendia 3 coisas. Eu era pecador porque eu apanhava do meu pai e minha mãe. Esse é um problema sério hoje, porque alguns pais As crianças, então, não sabem que não são sabem que pecadoras. são isso. Né? Segundo Encontramos aspecto, um erro. segundo aspecto, que Jesus me amava e ele se sacrificou por mim. E o terceiro aspecto mais importante, que eu poderia me render aos pés dele. Ele poderia ser meu Senhor e Salvador. Hoje em dia a gente ouve muitas crianças recebendo o Salvador, mas elas não entendem quem é o Senhor. E elas precisam entender o Evangelho por inteiro. Não é só o Evangelho do entretenimento.
Nós estamos passando por, depois a gente pode falar talvez em outro bloco, um problema muito sério nas igrejas, porque hoje as igrejas fazem tudo menos o que elas realmente deveriam fazer, que é evangelizar as crianças, que é educar os filhos. E às pro vezes caminho do as Senhor. crianças, elas estão na salinha, no cultinho, passando o tempo, né? Mas não é o que está acontecendo. Agora na nossa igreja, com a tia Renatinha, tem feito um trabalho maravilhoso, né, Valquíria? Inclusive, curso teológico. As nossas crianças estão tendo curso teológico, estão aí dando show em muita gente grande. Verdade, ó. A tia Wilma, né? Ela que é uma das e-book. criadoras desse curso teológico. E como eu tenho visto, assim, a sede dela e a alegria no coração dela de implantar nas igrejas. A gente tem visto já essa mudança, pastor. Hoje, as igrejas e os pastores, eles têm visto, eu acho que eles têm notado a mídia e tantos outros meios querendo inculcar. E a gente precisa de recuperar esse tempo, né? É verdade. Precisamos recuperar. Essa é a janela. Essa janela está aberta. Pesquisas aí internacionais, e infelizmente no Brasil não tem umas pesquisas muito claras, mas a maioria dos jovens que saem das igrejas saem justamente ali nos 14 anos. 12, 13, 14 anos. E precisamos deixar claro, nesse período, dos 4 aos 14 anos, investir profundamente. Impregnar no coração deles. Né? Trabalhar com eles, para que eles se preparem para com esse mundo das trevas, para que eles sejam realmente filhos da luz e que venham transformar não só as suas vidas, mas toda a sociedade. Esse é o caminho. Se não for por aí, nós vamos só ficar aqui tentando arrumar remendos, tentar explicar o que é inexplicável. O que nós estamos vivendo hoje é falta de investimento de alguns anos atrás, na janela 414. Eu acho que para fechar esse programa, que infelizmente não é tão extenso, a gente poderia ter um outro momento para falar um pouco mais, mas eu acho importante nós deixarmos claro para os pais quais são os prejuízos psicológicos e emocionais que essa exposição, que essa erotização, que essa adultização da criança pode deixar na vida dela, né? Sem dúvida nenhuma, o que acontece? Ninguém faz nada assim, a partir de um dia que ele vira e fala assim, hoje eu vou ser bandido, hoje eu vou me prostituir, hoje eu resolvi me envolver com feitiçaria, ou vou trabalhar, eu vou deixar de acreditar com Deus. Tudo é feito através de construções. Falo isso constantemente com meus alunos. Posso dar um abraço para meus alunos? Claro. Vocês vão ficar chateados comigo. Meus alunos do Shalom, quero dar um abraço para vocês, do Colégio Shalom, e também os meninos lá do Projeto Amar, que é o projeto social que a gente trabalha lá junto com eles. Eu viro falando para eles, ninguém acorda falando assim, agora eu vou. Não, vai a quebra de valores. Um dia você está aqui pegando uma coisa que é uma caneta sua. E outro dia você está assaltando um banco. Porque você vai se influenciando, se envolvendo. Achando que não tem nada a ver. Não está achando que não tem nada a ver. Errado. E até que um momento você se perde no meio disso tudo. A gente precisa evitar isso. Começando, cucando e trabalhando desde pequenininho. Pastor, muito obrigado. E eu tenho certeza que o pessoal aí de casa conseguiu, né, enxergar um pouquinho dos perigos, mas também o que eles podem fazer ainda, né, para ajudar os seus filhos, para guardar os seus filhos. Guardar no sentido de guardar a mente, né, o coração deles, sim, né? Mas é igual o senhor falou, nós estamos preparando os filhos mesmo para estar em frente disso tudo. A gente não pode colocá-los numa bolha, né, Valquíria? Não. Verdade. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. E não se esqueça de convidar sempre Jesus para estar na sua casa.